Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Vamos iniciar nossa aula sobre arquitetura corporativa. No nosso mapa de conhecimento, a arquitetura corporativa ela fica aqui. E anteriormente nós aprendemos sobre Java I/O, sobre socket e sobre threads, não que seja uma necessidade para entender a arquitetura corporativa, mas é que a arquitetura corporativa ela é montada em cima desses conhecimentos. Então isso ajuda a entender muitas coisas que ocorrem na arquitetura corporativa. Aqui está descrito a arquitetura JE, porque a arquitetura corporativa, usando o Java, a gente chama de Java, arquitetura Java Enterprise Edition. O Java corporativo, a arquitetura corporativa, ela muda um pouco do tipo de sistema que nós fazíamos antes. Anteriormente, nós fazíamos sistemas para desktop, ou seja, o sistema que a gente criava, ele funcionava para um usuário que estava utilizando um computador inteiro só para ele. Agora, os sistemas que nós vamos fazer, eles são corporativos, eles vão rodar em um servidor e esse servidor vai processar solicitações de dezenas, centenas, milhares, até milhões de usuários. Na teoria, para cada solicitação que um cliente faz, um usuário faz, para o nosso servidor, nós teríamos que criar sockets para poder receber essa comunicação, criar threads para poder processar em paralelo esses eventos, garantir que as informações que ele está nos pedindo sejam processadas e devolvidas para o cliente correto. Então, são várias preocupações que teríamos para trabalhar com arquitetura corporativa. O Java corporativo, o Enterprise Edition, ele, na verdade, ele é o Java Standard, só que tem uma série de bibliotecas que permitem que esse Java Standard seja expandido e essas bibliotecas vão trabalhar esses problemas que nós identificamos, que são criar sockets, trabalhar com clientes simultaneamente, de uma maneira que a gente não tenha que se preocupar com esse baixo nível. Aqui eu só vou dar uma pincelada nas bibliotecas. Nós vamos falar sobre Java Servlet e Java Server Pages. O Java Servlet é o sistema de codificação em Java que você pode criar um código e colocar ele para ser executado pelo navegador na web. O Java Server Pages ele é um sistema de views de páginas que você pode colocar código HTML para ser processado e pode colocar código Java lá também. Então, na hora que ele produzir o HTML, ele pode executar código Java para produzir a parte que a gente diz que é dinâmica da página. Aqui está Java Server Faces, embora esteja em negrito, a gente não vai mais abordar Java Server Faces nesse nosso curso. Nós vamos abordar o Spring, Então Java Server Faces e o Managed Beans, que fazem parte da mesma tecnologia. O Java Server Faces também é um framework para poder criar sistemas, a parte visual, páginas, de uma maneira mais fácil do que usando Java Servlet e Java Server Pages. E os Managed Beans, eles são beans que trabalham na parte de fundo, no back do Java Server Faces. Tem uma biblioteca para Context Independence Injection, vamos usar bastante disso, Tem a especificação de CDI, tem a especificação de Java Transaction para transações, quando o acesso, por exemplo, vai gravar alguma coisa no banco de dados e precisa gravar em várias tabelas, em vários registros, para compor aquela transação, então dá para fazer tudo isso com Java Transaction. Java Message Services, JMS, que permite a troca de mensagens de um sistema para outro. Java Persistência API, que é uma API para poder facilitar na hora de criar acesso ou criar comandos de banco de dados. Ao invés da gente criar aqueles DAOs enormes com um monte de queries de insert e select, essa Java Persistência API faz tudo isso de maneira automática para a gente, utilizando o Object Relational Mapping, que mapeia objetos do mundo orientado a objetos para tabelas relacionais no banco de dados. Bean Validation, para a gente poder fazer as validações das entidades, das propriedades das entidades. Java Connector Architecture, que era usado para conectar o sistema Java com sistemas legados, normalmente sistemas de informação como o SAP, sistemas mais antigos, mas hoje em dia é tudo feito por web services, isso aqui já está descontinuado. Java Mail API, permite que a gente mande e-mail utilizando Java, conecte no servidor de e-mail e mande. Enterprise Java Beans, é uma tecnologia também antiga que
permitia que os nossos Java Beans tivessem um pouco mais de força, né? Eles poderiam ser gravados no banco de dados, transmitidos de um servidor para outro, mas com o advento do Java Persistence API, Context Dependency Injection e os beans que a gente pode criar e manter nesses ambientes de contexto, esses Enterprise Java Beans também não são mais utilizados. E uma API em Java para Web Services, para que a gente possa comunicar, prover Web Services para outras ferramentas poderem acessar, né, outros sistemas, e para que a gente possa comunicar com Web Services providos de outros sistemas. E essas outras especificações, elas também são usadas no Java Enterprise Edition, mas elas não vêm do Java Enterprise Edition, elas vêm do Java SE. Elas podem ser usadas normalmente no Java SE, que é o JDBC, para fazer acesso ao banco de dados, que aprendemos na matéria de PO, JNDI, Java Name Directory Interface, que permite que a gente possa comunicar uma aplicação com outra aplicação, trocando objetos entre elas através desse serviço de diretórios. Java JAXP e JAXB, né, são bibliotecas para acesso a XML. O JAXP ele permite que a gente possa acessar um documento XML, procurar uma informação lá dentro ou criar um documento XML. E o JAXB permite que a gente transforme uma classe em documento XML ou um documento XSD, na verdade, e objetos em documento XML e vice-versa, né? Serializar objetos para XML e deserializá-los. Java API para Web Services, esse aqui ele permite Web Services com XML. O anterior que a gente tinha visto são Web Services REST baseados em JSON e utilizando os métodos do protocolo HTTP, que nós vamos ver mais adiante. Java API para XML, já vimos. Java Authentication Authorization Services, ele é um serviço, é uma biblioteca que permite que a gente faça a nossa aplicação se autenticar por vários serviços. Então a gente pode fazer a nossa aplicação se autenticar com o Microsoft AD, com o Linux LDAP ou com algum outro sistema desse de autenticação. A arquitetura agora, os nossos códigos eles vão ficar dentro de um servidor, então o acesso é feito através de um cliente, a gente chama de camada cliente, né? E normalmente essa camada é um navegador web comum, como o Google Chrome, o Mozilla. O Google Chrome ele vai solicitar para um servidor, né, conectar no servidor, fazer o pedido do que ele quer, e esse servidor ele pode ser dividido em duas camadas internamente. Uma camada chamada de Container Servlet ou Container Web, que faz o processamento das solicitações web, e uma camada específica para trabalhar com as regras de negócio, que a gente costumava chamar de EJB Container. Atualmente, essa camada já não é tão utilizada. Então, normalmente o nosso servidor, o web, ele utiliza uma camada única lá, uma camada de servlet. Então, o nosso navegador solicita algo para a camada web do servidor. Essa camada web vai conectar no banco de dados para gravar ou para receber alguma informação, vai preparar isso e devolve isso para o navegador web. Esse servidor aqui nós chamamos de Application Server, porque é um servidor que processa dados. Ele não é só um servidor de arquivos como o Apache HTTP Server ou um NGIX, ele é um servidor que processa informações e não apenas entrega o conteúdo das páginas. Então a forma de interação com essa aplicação agora é um pouco diferente. O cliente envia a requisição, o servidor processa a requisição, o servidor envia uma resposta e depois o cliente exibe essa resposta no navegador. Essa solicitação e essa resposta elas são baseadas num protocolo chamado Hypertext Transfer Protocol, ou HTTP. E esse protocolo, na verdade, o navegador ele manda um texto para o servidor processa, interpreta esse texto, entende o que tem nele, processa e depois devolve a resposta também dentro de um texto. Esse texto é o Hypertext Transfer Protocol, que é um texto que tem alguns padrões, por isso que a gente chama esse texto de protocolo. Um pouco mais simples, né? O cliente abre uma conexão socket, aí mostrando aquelas camadas que nós aprendemos sobre socket anteriormente. Abre uma conexão socket, manda um texto, que é o que a gente chama de HTTP request, é um texto específico para fazer requisição. O servidor processa, entende o texto, processa,
gera um texto de resposta, é um texto específico para a resposta, e depois ele fecha a conexão socket. Se o cliente precisar pedir outra coisa, ele abre outra conexão, manda outro texto, recebe outra resposta e o servidor fecha a conexão. Agora, nós entendemos como que funciona essa base dessa arquitetura corporativa. Nós vamos fazer uma pequena atividade que é instalar o Apache Tomcat. O Apache Tomcat ele é um application server, é um servidor de aplicações web próprio para trabalhar com Java, e ele é bem pequeno, bem simples e bem fácil de utilizar e de instalar. Então nós vamos instalar ele e também é bem difundido. Portanto, aguardo vocês na próxima aula, onde vamos instalar o Apache Tomcat. Obrigado e até breve.